Boa noite a todos. Hoje nós estamos no dia 26 de março e para mais uma live da formação continuada. E hoje está comigo aqui a doutora Fernanda Dolabella, para que a gente possa trabalhar sobre esse tema que vamos desenvolver hoje, que são os pais narcisistas perversos, né? E a gente fala muito da mãe narcisista perversa, né? Hoje eu queria que a gente pensasse que não é só a mãe, às vezes o pai também é narcisista perverso. Boa noite, doutora Fernanda. Boa noite, doutor Gilmar. Boa noite aos queridos que estão aí já nos esperando para mais essa noite, né, de aprendizado, mais uma live aí da Sociedade Minha Esperança, para não somente os alunos em formação, mas também já aos profissionais que já atuam na área, aos amantes da psicanálise, as pessoas que têm curiosidade, né, de saber como funciona, inclusive sobre temas diversos que hoje nós vemos na sociedade com mais facilidade, né, temas que antes a gente não escutava com tanta frequência e hoje nós vamos de encontro, né, com personalidades diversas em todos os lugares que nós vamos. Então, hoje nós já temos nomes para muitas delas, né? E vamos começar hoje com um tema um pouco assim, digamos que um tema muito complexo. Primeiro que falar de mãe, né, mexe muito com a gente. E depois falar de mães e pais narcisistas e perversos, puxa, são dois temas juntos, né, que nos faz refletir bastante. Será que é possível essa junção? Será que a gente encontra isso na sociedade? Será que é possível a gente ver isso com frequência? Onde que estão essas mães? Né? Como identificar essas mães? O que eu ganho tendo uma mãe assim? O que eu perco? Quais são os prejuízos? Então, nós vamos falar um pouquinho, né, doutor Zilmar, disso tudo. Sim. E que todos possam também compartilhar com a gente as informações, as curiosidades, as perguntas, os conhecimentos, né? Porque faz a gente crescer. E nós estaremos Com abertos aqui certeza. para essa comunicação. Mas, Com doutor Zilmar, certeza. fala aí. Mães narcisistas perversas. Ontem da mentoria, quem estava na mentoria, eu falei sobre o Winnicott, né? Tudo isso começa com o Winnicott, né? E o Winnicott, ele fala daquela mulher dedicada como uma mãe suficientemente boa. Na verdade, o Winnicott não estava esperando uma mulher perfeita nem uma mãe super poderosa. Ele, inclusive, dentro da teoria, o Winnicott deixa bem claro que a ideia dele era que essa mãe suficientemente boa ela fosse uma pessoa comum, simples, a mais simples possível, mas que ela pudesse atender às necessidades do bebê, tirar o bebê da dependência absoluta, levar ele à dependência relativa, para finalmente depositar ele na independência absoluta. São dois estágios. Tira da dependência absoluta, traz para a relativa, da dependência relativa e leva para a independência absoluta. E aí a gente pensa que, e ontem nós falamos que muitas dessas mães, elas se esbarram nas dores que elas tiveram no passado, das experiências do passado. E por causa disso, elas não conseguem tirar o bebê da dependência relativa para a independência. E aí elas se tornam mães narcisistas. Mas aí eu queria hoje ampliar isso e pensar nos pais narcisistas. Quer dizer, mãe e pai. Porque às vezes a gente deposita sobre o ombro da mãe uma responsabilidade muito forte. E aí, esses pais narcisistas, para mim, é um quadro real, né? Onde os pais, mãe e pai, ficam comprometidos com os filhos, né? Numa atitude, muitas vezes até perversa, né? Mas os pais narcisistas, eu estava pensando hoje de tarde sobre isso,
são aqueles que criticam, cobram demais dos seus filhos, enxergam os filhos como uma extensão de si mesmo e projetam que o ideal para eles da vida dos filhos. E interpretam a independência e a individualidade dos filhos como uma ameaça. E aí eles começam a boicotar a vida dos filhos, para que eles estejam sempre à sua sombra. Então, esse é o quadro dos pais narcisistas. Mãe, não é só a mãe, mas a mãe e o pai. Né? Mas o maior problema está na mãe. Por que o maior problema está na mãe? Porque muitas dessas mães elas tiveram dificuldade do passado e elas trazem traumas para a gestação, elas são muitas delas insatisfeitas com a experiência que tiveram no passado e que hoje projetam nos filhos a sua insatisfação. Não é mesmo, doutora Fernanda? Exatamente, doutor Gilmar. E qual a parte mais dolorosa? É que os filhos sofrem. Sofrem. Mas as mães também sofrem, os pais também sofrem. É um sofrimento para todos. Sofre porque não consegue lidar com a situação que eles mesmos criaram. Né? Uma vez que esses pais, eles vivem na sombra dos seus filhos, alimentando competições, fazendo comparações, né, com beleza, com sucesso, com inteligência, né, assim, admiração. Eles se pegam em coisas que deveriam vir como pontos positivos e transformam em negativo dentro da realidade do filho. E aí coloca esse filho à mercê de uma autoestima baixa, perde o poder sobre si mesmo, a autogestão já fica duvidosa, se tornam adultos inseguros depois, né, já porque crescem crianças inseguras, né? Aliás, aqueles pais que deveriam dar um certo conforto, dá para os filhos uma insegurança. Só que essa insegurança, ela não vem imediata aos olhos de todo mundo, né? Ela vem mascarada. Se você perceber, o narcisista, ele faz com que a criança perceba que só ele, na verdade, é o ponto seguro do filho. Mas, na verdade, não, está colocando esse filho indefeso diante de uma sociedade que ele vai ter que enfrentar mais tarde. Então, aí ele está se desafiando no futuro como um adulto, né, que ele vai se formar a partir das relações criadas por essa mãe, que apresenta primeiramente o mundo para ele, inclusive o pai, não é? Numa relação conflituosa. Esse conflito que primeiro parte dele, né, para depois ir de encontro com a sociedade. Então, eu penso que é um transtorno de personalidade que prejudica a autoestima dos filhos, a relação deles para o futuro, inclusive em outros relacionamentos, né? Uma vez que eles não vão viver sozinhos, né? E aí, caracteriza uma série de manifestação, né? Que vem através de personalidades de vários tipos, porque vai juntando tudo, né? Todo mundo no mesmo barco. Pai, mãe, filho, perverso, imagina dentro de uma casa. Sim. E ontem alguém na mentoria falou sobre um ponto muito importante. Por exemplo, essas mães, elas trazem trauma do passado, não ressignificaram, não trabalharam isso. E, muitas vezes, elas pegam o filho como sendo o objeto delas. E aí o que acontece? Aí você... foi até falado sobre isso, que isso estraga o casamento, porque quantos maridos que eu tenho ouvido dizer assim: minha esposa, depois que engravidou, depois que deu à luz, não é mais a mesma. Mas por que não é mais a mesma? Porque agora ela tem um brinquedinho, que é o filho, que é o objeto dela. Então ela não precisa mais do homem, do marido. E aí o casamento começa a ficar em segundo plano, porque ela passa a viver em função do filho e abandona o marido. E isso tem sido a causa de muitos casamentos chegarem ao divórcio.
Porque o filho é propriedade dela, ela faz do filho, né, é tido como filho de ouro, ele é sempre protegido, né? É sempre. E aí ela faz desse filho um bode expiatório, há uma competição entre os outros filhos, aí começa também uma competição entre o filho e o pai, o filho, a filha e o pai. Então, isso cria uma dificuldade muito grande no ambiente familiar. Sim. Né? Um nível de narcisismo que seja pequeno, o mínimo que a gente precisa para manter a autoestima, né? Estar de bem consigo mesmo, né? Assim, o amor próprio, ainda assim traz bem-estar psicológico e emocional. Mas um pouquinho que essa qualidade afeta seus relacionamentos, já é possível a gente começar a fazer uma avaliação de si mesmo. Se está tendo interferências no seu modo de reagir, de relacionar com o outro, e se já passou daquilo que é chamado de normalidade. Tal quanto nós vemos um narcisismo com uma intensidade, né, que não diminui com o tempo, aí vem aquelas atitudes mais egoístas, egocêntrica, né? Aí essas atitudes vai virando um traço marcante na vida desse sujeito e não sai. Cada coisa que acontece é um gatilho para que isso fique mais persistente e aí vai virando um transtorno de personalidade. Tem que ser Sim, tratado. Caso sim, contrário, é algo natural, né? mas, por exemplo, esse narcisismo não é saudável. O Não, narcisismo ele é saudável até certo ponto, mas esse não. Porque ele é patológico. quando na trama familiar é revelado a queixa, aí começa um teatro de vitimização, né? A acusação. Essa mãe, sempre agressiva, muitas vezes, e sempre acusando o marido, sempre acusando o outro filho, aquele que vai competir, porque por mais que os pais que têm mais de um filho digam que não há uma discriminação, é sempre o filho que esse é o filho que é o objeto, e que o outro que não é objeto desse amor da mãe, ele vai sofrer, né? Vai ter insegurança, autoestima baixa, né? A, 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 e isso não só destrói o casamento, como destrói também a vida dos filhos. Alguém até falou da mentoria ontem sobre a questão daquele pai lá dos Estados Unidos, não sei se você lembra, que entrou na justiça contra o filho para poder tirar o filho de casa. Porque o filho com 40 anos estava dentro de casa e não queria sair mais. Aí, quem vai querer sair com uma mãe narcísica que ontem até alguém falou que leva o leitinho para o filho da cama, dá na boquinha, depois faz direitinho como o filho quer e tudo, leva, ou faz o caldinho que o filho gosta, do jeito que o filho gosta. Porque quem não gosta disso? Todos nós gostamos disso. Isso já está inerente na nossa natureza humana, gostar disso. Mas aí nem sempre a atitude é a mesma para todos os filhos. O que é preterido, ele sente, e o que é preferido, ele se acomoda. E aí, como eu contei, que tive um paciente que disse para mim, mas olha, eu não vou me casar, porque qual mulher que vai fazer o que a minha mãe faz? Aí eu disse para ele, nenhuma. Aí ela disse, então, eu falei, então fica com a sua mãe, casa com ela, porque ela vai fazer isso sempre. Outra mulher não fará.
E aí, se me perguntar se deve fazer, eu digo, não faça. Por quê? Porque não está certo, não é essa a função da esposa. Essa nem em função da mãe. Aí a mãe está sendo. Isso tem jeito, tem cura, mas precisa passar pela análise para ver uma ressignificação. Né? Porque se não passar pela análise, vai ficar a vida inteira isso sendo um problema. E muitos, aí eu fico pensando nessa geração aí, dos adolescentes e jovens das redes sociais, que não têm comunicação com os outros, não têm relacionamentos grandes, a rede de relacionamentos bem pequena. Então, é um prato feito para uma mãe dessa. Prender essa criança dela. Aí, o que aconteceu? Alguém disse para mim, o menino foi fazer academia, levou a mãe junto. A menina que teve aqui, tivemos aqui um caso no Minha Esperança, uma estagiária que veio fazer, o Matheus deve lembrar, ela veio fazer entrevista para estágio, trouxe a mãe. E a mãe entrou para ser entrevistada, junto com a filha. Eu não quero entrevistar a mãe, eu quero entrevistar a filha. Mas a mãe entrou junto. Essa dependência faz com que ela buscasse a aprovação primeiro da mãe, né? E como se a mãe fosse validar o emprego dela. Então, veja bem, né? Eu já a disse dependência que fica o filho, filhos de pais narcisistas. Eu já disse aqui para o Carlos, que se vier a gente para ser entrevistado, trazer mãe e pai, já está reprovado antes de entrar. Eu não quero nem ouvir. Por que não? Porque não tem cabimento trazer a mãe e o pai. Aí ontem disseram, o salve lá do Max, né, falou, olha, será que ele vai namorar também e vai levar a mãe? Eu acho que deve levar a mãe para ficar dizendo, pode beijar, não, para de beijar, agora não, agarra ela, faz isso, faz aquilo. Aqui é permitido. Não, não é permitido. Esse é o limite. Sabe, porque tudo a mãe tem que estar envolvida. Então a gente tem que sair um pouco disso. Aí é o que o Nicote diz. Independência absoluta. Senão, fica na dependência relativa e isso é doentio. Ou, senão, casa leva a mãe junto. Qual é a mulher que quer uma sogra? Ninguém merece uma sogra junto. E aí ele casa e traz a mãe junto, com o pacote. O pacote está embutido a mãe junto. Aí ela vai lá ver se está passando a roupa direitinho, se o arroz está bem feito, e se não sei o quê. Mas alguns preferem casar com a mãe. É aquele caso daquele menino de 21 anos que casou com a mulher de 70. Ele estava buscando o quê? Uma mãe. A mãe. E eu fui investigar, a mãe dele era narcisista perversa, morreu. Aí ela morreu, ele foi buscar o quê? Uma substituta. Ele tinha 21 anos, bonitinho, charmoso e tudo, estava com uma velha de 80 anos. Porque ele estava preso ainda naquela fase que o Nicote falava, onde a mãe não conseguiu fazer com que ele avançasse para o estágio de independência. Então, provavelmente, ela morreu antes disso. Agora, sabe qual que é o pior disso tudo, doutor Zilmar? É que é uma mãe narcisista, ela não é facilmente identificada, porque ela não destaca a princípio. O filho até pensa que ele é o protagonista. É verdade. Né? Então, o perigo está aí. Você ainda faz pensar que aquela mãe ela é excelente, porque ela coloca o filho em evidência. Na verdade, o filho está em evidência, porque ele estando em evidência, ela aparece, porque o mérito é dela. Então, essa evidência ela é condicionada. Olha o perigo disso aí. E aí, algumas mulheres que nós conhecemos... Ou, às vezes, elas são boazinhas. Às vezes são boazinhas, né? Faz a comidinha para o genro, agradar o genro e tal, mas, na verdade, ela tá querendo comprar o genro, né? Ou, às vezes, se faz de boa, aí depois casou. Na lua de mel, no dia seguinte, está lá para ver as roupas, se está tudo passadinho, se o arroz foi bem feito, se fez a comida que nem ela queria. Então, quer dizer,
Mas aí, quando vai ver a questão, já tá lá. Então, isso é preocupante, porque eu me preocupo muito, porque parece que essa geração atual, elas gostam disso. Não é todos, tá? Mas a maioria gosta. Eu estou cansado de ver na internet casos de pessoas que vão procurar emprego, leva a mãe dizendo assim, não, meu filho é trabalhador, meu filho é inteligente, meu filho faz tudo. Eu achava que numa entrevista de emprego que leva a mãe ou o pai, isso já é sinal de imediato de reprovação. Que não estão contratando mãe nem pai, estão contratando a pessoa. Agora, ir para a academia. O Max estava falando ontem de um menino dizendo que ele se matriculou na academia, mas ele só ia se a mãe fosse. E a mãe foi e estava fazendo a academia no mesmo horário dele. Para academia, para faculdade, para a casa do namorado, quando tem que encontrar com os pais. Não é assim? Dele ou dela. Não é? Numa viagem com amigos, leva até na porta do ônibus, ou então vai lá no aeroporto fazendo aquele escândalo. É assim. Né? E passa por mãe protetora, mas na verdade é porque ela não pode viver sabendo que vai fugir dos olhos dela, porque ela quer ter controle em tudo. Agora, mesmo que ela não se destaca como uma narcisista, nós sabemos que quando junta ainda o narcisismo perverso, esse não tem como esconder. Não. Porque já são duas personalidades. Aí esse já muda tudo, né, doutor Zilmar? Porque intensifica as duas personalidades em uma só. Então, a desestruturação de uma personalidade ela é tão grande e a falta de empatia dessa pessoa, né, que chega a ser extrema, começa a fazer com que os comportamentos, não é, se evidenciem mais. Inclusive, estão associados à sociopatia, à psicopatia, sim, porque são agressivos. Então, pensa, esse não tem como esconder. Mas nós já podemos ver mães assim na sociedade. A gente já sabe que nós temos acesso a esse tipo de comportamento na sociedade. Né? Por muito pouco. Em escola, né? Na faculdade, né? Eu falo desde pequenos, né? Entre famílias, reuniões de família, às vezes aquela competição quando a família é muito grande, e aí os irmãos querem competir qual família que é melhor que a outra, qual que fez mais sucesso, qual que foi mais além, não é assim? Aí já começa o embate. Então começa a viver aquela vida tóxica, né? Difícil de conviver com pessoas assim, individualistas, controladoras, com complexo de superioridade. Agora, quando a gente aumenta isso, a gente vê que o narcisista é algo maligno. Ele não tem consciência alguma. Não é? Ele não tem empatia, ele não está preocupado com você, apenas com ele. Né? Agora, você fez uma pergunta, falou uma coisa aí que eu pesquisei isso aqui, e vou só dar alguns pontinhos aqui rapidinho. Você disse, não tem como identificar. Mas aí eu fiz uma pesquisa hoje, como identificar essa mãe narcisista. Aí eu coloquei pelo menos 4 pontos. Primeiro, ela é abusadora, né? Ou seja, ela acredita que o título de mãe confere a ela imunidade e direitos especiais. A mãe narcisista, ela abusa psicologicamente, verbal, emocionalmente do filho. Então, ela é o abuso. Ela manipula o filho. E tenta mostrar para o filho que tudo que ela faz é para o bem-estar do filho. Então, primeiro, abuso. Segundo, ela é dona da verdade. Tudo que a mãe narcisista alega a respeito de si mesma, dos outros e do mundo, ela defende como uma verdade inquestionável. Mesmo quando ela está ali, em qualquer momento, ela é inflexível. Ela não admite ser refutada, nem contestada. Então, ela usa
a verdade dela relativa como verdade absoluta. E então ela é abusadora do filho ou da filha, ela é dona da verdade. Terceiro, a mãe narcisista, ela é zero empatia, ou seja, ela não é capaz de se identificar com o sofrimento do outro. Ou seja, ela está vendo só o lado dela. Na verdade, ela é egoísta, egocêntrica, ela se recusa a reconhecer quando alguém precisa de ajuda ou apoio emocional. A mãe narcisista, ela ignora a dor dos seus filhos, enquanto ela insiste que se dedique para atender às suas próprias carências, mas ela ignora. Então é a terceira. E por último, eu fiz só 4 pontos. A mãe narcisista, ela é perfeccionista, ou seja, tudo que o narcisista faz é a reprodução dos seus mais altos padrões de excelência. Ou seja, ela acredita que o que ela faz, ninguém consegue fazer. O perfeccionismo da mãe narcisista é desgastante, muito desgastante. Então, por exemplo, ela acredita que não vai ter uma mulher que vai suprir a necessidade do filho como ela. Ou ele acredita que não vai ter um homem que vai suprir a necessidade da filha como ele. Então, esse narcisismo perverso esconde por trás patologias muito ruins, é como você colocou, como o caso de sociopatia, até a psicopatia, né? Uma psicopatia perversa mesmo. Sim, com traços bem atenuados. É preocupante isso, porque quando a narcisista, que não é patológica, ela é motivada, inclusive, pelo medo de ser exposta, ela está sempre ali preocupando com o que os outros estão pensando, que ela tem que ter tudo no controle, porque é algo mais saudável. A narcisista patológica, né, aquela que já está no formato assim de que o adoecimento já está indo para outras esferas, acredita que ninguém mais é importante. Né? O suficiente para o quê? Para divergir as suas necessidades. Sejam elas quais necessidades forem. Né? Então, sim, o abuso, né, em suas vítimas, porque aí os filhos viram vítimas, os amigos dos filhos, que têm uma codependência deles, porque às vezes tem aqueles coleguinhas, né, ou aqueles amigos que cresceram junto, e que sempre a mãe do colega é melhor do que a minha, então fica uma codependência daquilo, vai no pacote. E aí é intenso e danoso isso aí. Né? Olha, imagino que os outros que estão de fora, não tem casos que os pais ainda pensam assim, olha, porque eles gostam mais de pessoas de fora do que da família. Mãe narcisista, não é? Sim, aquela mãe que gosta, olha, mas gosta tanto da rua, das pessoas da rua e da família, não gosta? Porque está começando a sentir que está perdendo o controle da situação e que ela não vai ter mais o que fazer. Porque uma vez que ele conhece o outro lado e sente o prazer da liberdade, dificilmente volta atrás, não é? Olha as portas do conhecimento. Então, e não consegue ter um lar, não consegue ter um lar harmonioso. Não consegue, verdade, porque não consegue. Vive sempre em conflito. Sim. Né? Vive sempre em conflito. E esse narcisismo, dito como incurável, né, perigoso à saúde física, psicológica, emocional, inclusive. Tanto se fala em saúde emocional, porque sabe que a saúde emocional hoje é um termômetro para a saúde psicológica, né? Sofre uma conexão direta. Né? Então, a pessoa fica conectado, numa dependência tão conectada que um pensa e o outro fala o que o outro pensou. Porque eles estão tão acostumados a atuarem junto, estão tão bem treinados, né, que quando está na rua faz bonito para a mãe se agradar. Né? Eu já te ensinei, lá fora você tem que fazer conforme eu ensinei. E isso a gente escutava muito, doutor Gilmar, nas gerações passadas, mas a gente não sabia nomear. Né? Então, o filho, quando não fazia exatamente o que a mãe ensinou em casa, e na rua ele comportava diferente, e a mãe ficasse sabendo, o que esse filho sofria? Punições severas. Né? Tanto
do pai quanto da mãe, porque ele é um casal narcisista. Então, Sim. eles eram punidos, né? Vi casos e casos de punições, claro, né? Adultos depois cheios de traumas, né? Para a gente tratar. Sim. Mas era um sofrimento que até então não tinha nome, e agora nós já podemos identificar. Sim, Ajudar a o sair dessa egoísmo. trama. O egoísmo da parte dessas pessoas também, né? Tudo Sim, que a mãe narcisista é para uso dela. O filho é dela, o prazer é dela, a verdade é dela, o controle é dela. Entende? A mãe narcisista nunca empresta dar dinheiro a ninguém, né? não, Nem mesmo ao parente próprio. Né? ela nunca tem. Até mesmo porque ela fala que é por amor, porque tem que educar a pessoa. Né? Porque ela manipula tudo por meio do amor incondicional. Olha, eu não posso fazer isso, nem emprestar dinheiro, nem roupa, nem sapato, nem nada, muito menos meu filho. Né? E aí faz com que o outro acredite, né? Inclusive, na sua inferioridade, de não saber lidar com essa situação ou suprir suas próprias necessidades. Olha que ponto que essa mãe narcisista chega, coloca o outro numa condição de autoestima baixa para ele se sentir inferior e colocar o filho dela superior porque tem a grande mãe. Né? Isso em nome do Isso é amor lavagem cerebral. incondicional. Mas isso é Ela, lavagem cerebral. sim, Ela não educa o filho, mas ela faz uma lavagem cerebral. Meu filho, eu faço tudo por amor. A vida inteira eu sempre fiz isso por você. Sofri muito por você. Quanto eu desejei você. Quantas coisas já passei. Quantas dificuldades. Quantas coisas eu deixei de viver por amor a você. Então, tudo isso é um adestramento que, que leva ao filho ou a filha a ter um peso da consciência. Se a sim, minha mãe sofreu tanto por mim, se a minha mãe fez tudo isso por mim, eu tenho que retribuir ela de alguma maneira. sim, a dona da verdade. A Sim, verdade absoluta é dela. ela não respeita os limites pessoais do filho. Então, como essa lavagem cerebral, ela impõe o medo do filho. Aí o filho acaba tendo uma relação de medo, uma relação de trocas de favores, né? Ela sabota a felicidade do filho, né? E ela sabota tudo que está em torno do filho para que ele se reverencie a mãe narcisista. Né? Eu não Sim, sei, eu fico pensando, a doutora Fernanda, que eu acredito que é uma coisa muito horrível isso. Esse filho sim, deve sofrer muito, essa filha deve sofrer muito, deve trazer muita dor e peso. E além de patologias, porque alguns desenvolvem certas patologias por querer agradar essa mãe, por querer satisfazer os anseios dessa mãe, e que acaba que nunca vai satisfazer, porque ela vai dizer sempre, eu até anotei aqui, a frase jargão dessa mãe: eu fiz o melhor que eu pude, eu dei tudo de mim por você. E isso é uma coisa complicada, porque na troca o filho ou a filha começam a ter essa. dei tudo de mim, te controlei, ditei as regras, não deixei você pensar sozinho. Você teve que caminhar o caminho que eu tracei, escolhi a profissão que eu queria para mim, não consegui. Né? Assim, ter contato com pessoas para poder, inclusive vingança, né? Coisa que ela não deu conta, e aí vai transferindo aquilo para as gerações futuras. Olha que armadilha de geração em geração, até que você toma consciência, não é? E busca ser uma pessoa diferente, porque você já viu que esse formato já não cabe mais dentro da realidade que você quer para você. E isso sim é possível. Agora, mães perversas, mães narcisistas, se não tomar cuidado, se não tiver uma outra pessoa diferente, entre essa paridade de responsáveis, fazem os filhos também narcisistas e perversos. Né? Então é preocupante, porque do mesmo jeito que ela foi feita, não é assim? Porque teve ali
na verdade, uma quebra, não é? De teor da estrutura da personalidade, Sim, teve uma quebra, então ela traz sim, problemas na própria identidade, então essa sim, essência, ela é desconfigurada, não é tudo que envolve relação a si, porque ela não se vê mais, a não ser quando ela olha para o outro, porque ela precisa desse outro para garantir nela o que ela é, por isso que esse sim, filho fica tão à mercê da maldade dela, né, digamos assim, a sim, maldade, né, porque ela precisa de olhar para o filho e se ver. Caso aconteça o contrário, ela se perde e aí entra num fator que, quando não é medicado, é muito sério, que é a desregulação. Ela fica desregulada. Ela não consegue mais lidar com o senso de responsabilidade sobre si mesma. Né? Então, aí ela começa a se tornar uma pessoa agressiva, mais vulnerável a conflitos e confusões, está sempre envolvida em assuntos polêmicos, né? Assim, está sempre citada em rodinha de conversa e de família como alguém que não quer por perto, que é a pessoa confusão, não é? Então, é essa é. identidade que veio Agora, defeituosa. a gente tem que pensar também, né, numa seguinte situação. O doutor Jorge Forbes, ele fala no texto dele sobre o seguinte ponto. É que eu não estou criticando essa geração, não. A gente só usa essa última geração, tem sido modelo para a clínica. Essa última geração, que é a geração mais nova, de adolescentes e jovens, na sua maioria, não é 100%, tá? Da sua maioria, alimentam isso, o doutora Fernanda. Por quê? Aí o doutor Jorge Forbes, depois outros psicanalistas também comentam isso, que eu vi na internet, muitos comentários deles, eles alimentam isso. Por quê? Porque está um doente, não sabe ir sozinho no hospital, tem que levar a mãe junto. Às vezes, a iniciativa não é da mãe de ir junto. Às vezes, a iniciativa é do próprio filho. Vai tirar um documento, ele não sabe chegar lá e conversar. Aí tem que levar a mãe para a mãe gerenciar ele para tirar o documento. Vai abrir uma conta bancária, ele não sabe como lidar com isso, porque essa geração não sabe como lidar com as situações fora das redes sociais. Aí você tem que ir lá num banco para abrir uma conta, não sabe ir lá, tem que levar a mãe. Porque aí a mãe vai ter que ir junto, porque ela vai resolver tudo. Porque eles não sabem negociar, eles não sabem fazer barganha, eles não sabem questionar, eles não sabem. Então, vamos inverter um pouco o problema. A gente está jogando muito para o foco da mãe. Vamos colocar no foco do filho, o filho que quer isso. É porque o Né? filho já aprendeu, né, doutor Zilmar? O filho que quer isso, o filho que está buscando isso. É o que o Marcos está dizendo aí. Né? Quando ele trabalhava numa creche, ele presenciou uma situação inusitada, uma mãe chorando de soluçar, porque a sua filha ficou muito bem na creche, né? Se adaptou e Ainda não deu chorou. tchau para ela. Tchau, mamãe. Vai embora. Não é assim? Ainda deu tchau. Então, eu me preocupo com essa geração aí que tem que levar a mãe para tudo. Tem que levar a mãe para fazer as coisas. Não sabe no supermercado fazer uma compra, tem que levar a mãe. Não sabe comprar uma roupa, tem que levar a mãe para ela escolher a roupa que é melhor. Porque se ele compra tudo errado. E aí o que acontece? Há ganhos secundários para essa geração, para esconder a incapacidade deles de lidarem com as adversidades da vida, para Sim. esconder a dificuldade que eles são muito bons do celular. Do celular eles são ótimos, mas das relações interpessoais são péssimos. Não Uma sabem. vez que você aprende, doutor Gilmar, acabou, não é? Então vamos supor o filho agora. O filho aprendeu a ser narcisista. E aí é lógico que ele vai buscar essa mãe e esse pai quando não estiver na presença deles. E quando não encontrar, ele vai ficar furioso. E aí vai fazer para o companheiro ou para a companheira as cobranças que deveriam ser para os pais.
só que eles não estão ali mais para suprir a resposta dessa demanda toda. E aí, o casamento, né, as relações pagam um preço muito alto. Então, hoje é natural, e também sempre foi natural, a gente ver mães com os filhos casados e pais indo na casa desses filhos para fazer almoço, porque os dois trabalham, para cuidar do cachorro, não é assim? Indo lá, mas algo, é uma regra, Ela viveu né? depois Cozinhando, lavando a roupa, guardando tudo nos armários, né? E o próprio casal não sabe nem dizer para o outro onde que estão as coisas, porque quem arrumou aí tem que ficar toda hora, mãe, você sabe onde que está aquela coisa? Onde você guardou tal coisa? E aí fica nessa dependência a vida inteira. Olha que boazinha, ela fez tudo, guardou tudo, já deixou a comidinha pronta para a semana inteira, né? Então, claro que uma vez ou outra ia aliviar aquela situação, é ótimo, mas é bom que o casal tenha a individualidade deles, a identidade do casal construída com os dois juntos, né? Sem que haja interferência, isso de nenhuma parte. Mas esse filho, que já é narcisista, porque aprendeu com essa mãe, ele não vai pensar assim, a minha mãe é a melhor do mundo, olha, você reclama da minha mãe, mas e a sua? Né? Faz o quê pelo nosso relacionamento? Ela olha contribui o Gerson. Olha, eu acho que é o Gerson, porque o texto está carinho do Gerson ali. Às vezes dá certo, isso aí é Gerson, é a linguagem do Gerson. Mas ele diz assim, o que fazer com esses filhos que serão pais com tamanha dependência? Vão repetir. Vão reproduzir. Incurável. Vai reproduzir. Se são tão dependentes, não conseguem resolver, né? E aí o que acontece? Eles vão repetir o padrão. Eu falei aqui com o pessoal, nós vamos entrevistar, agora abrimos uma vaga aí, mas aí eu vou querer fazer uma prova de onde vamos pensar. Você sabe resolver um problema? Porque não adianta contratar uma pessoa que só sabe... o que está no celular, ele não sabe resolver. O que está fora do celular não sabe resolver. É o que o Fábio colocou ali. Houve uma terceirização da educação, do relacionamento social pelas mães com TV, videogame e celular. Os filhos acabam presos. Exatamente. Concordo com o Fábio. Eu estou fazendo aqui com o Carlos e coisa. A gente está fazendo vamos fazer entrevista e a pessoa vai ter que ter assuntos práticos para resolver. Se não conseguir resolver coisas práticas, eu não vou contratar. Eu não vou querer alguém aqui que só sabe resolver o que está no celular. Se sabe que não está no celular, não sabe resolver. Então, isso aí é incapacidade. Mas não é que eu seja de uma geração anterior, não, gente. Ninguém quer um profissional que só sabe resolver as coisas do celular. Sim. Não sabe pensar, não sabe refletir. E eu e o Matheus temos falado muito, nós temos muitos psicanalistas assim, que não leem. A gente coloca lá nos grupos o aviso, daqui a pouco acabamos de colocar, e aí as pessoas estão perguntando o que está escrito lá, porque não leram. Entende? Eu sabia que era o Gerson. Aí o Gerson vai ter que contratar alguns 50... Não, o Gerson, vamos contratar adolescentes, jovens, e que vão ensinar essa gente a pensar. Porque senão vão embora. Porque tem que pensar. Se não pensar, meu filho, a vida precisa ser pensada. Então, aí, eu não vou alimentar esse narcisismo, e aí isso vai ficar uma bola de neve. E aí essa geração depois casa, cria filhos incapazes. Esses filhos incapazes na casa vão criar filhos incapazes, e daqui a 50 anos teremos um mundo de incapacidade. Aí agora veja o problema, doutora Fernanda. Veja o problema. Agora, veja só. Nós estamos vendo aí a inteligência artificial. A máquina substituindo o homem. Agora você veja, essa geração aí, estudantes, né, jovens e adolescentes, eles vão ser substituídos em cheio. Eu não sei se você viu outro dia uma matéria que veio numa revista americana famosa, dizendo que os empresários não querem contratar jovens e adolescentes, porque eles não são capazes de lidar com a diversidade. Não são capazes de lidar com nada.
eles são totalmente incipientes, podem se mostrarem qualificados em alguma coisa, mas não leem. É só você ver aí as berrações dos Enems. Eles não Sim, leem, não interpretam, não fazem nada. Querem tudo mastigado. sim. Se eu pudesse, tirava o Google e a inteligência artificial lá da internet, porque vou lá para o Google. A pessoa não Hoje sabe. tem resposta para tudo, né? Né? Um Podia tempo atrás a gente comprava um livro, hoje a vamos gente lá para o acha tudo GPT, isso. resolve tudo. Aí, como o Fábio, a bola de neve cresce quando faz necessário interpretar. Não se interpreta, não leem. Você vê, eu fui em Guarapari outro dia, fui procurar uma banca de jornal, encontrei uma. Depois de dar um tempão aí, Nossa, eu nem vejo mais. ele disse: o senhor, não existe mais banca de jornal. Eu falei: é por isso que o povo é burro. É por isso que essa geração é burra. É incapaz, não lê. Não tem capacidade de ler. Não gostam de ler. Né? Então, que é tudo mastigadinho. Então, é isso. É uma geração muito frágil, mesmo como a Leia da Metala colocou, é Sim, frágil. Aí verdade. agora nós viramos a situação. Falamos primeiro sobre o pais narcisistas, agora estamos falando dessas crianças, adolescentes que preferem serem tratadas como infantis a vida inteira. Não é todo mundo, Mas, não, doutor tá? Zilmar, é por causa da família disfuncional. Disfuncional para a psicanálise, tratando do materno, né? De exercer funções, onde a mãe extrapola na identidade, ultrapassa os limites e as barreiras da sua própria função e invade a função paterna. No caso ali. Então, aí essas famílias ditas disfuncionais, porque as funções de pai e mãe estão confusas, né? Porque nós sabemos que qualquer pessoa pode exercer, mas quando uma está em deficiência, né, o outro fica sobrecarregado. Ou quando um aparece mais que o outro é anulado. Então, perde a harmonia. E aí a família criada pelo narcisista, né, acaba se tornando, né, uma família responsável por outros narcisistas. E aí a família, por essa influência direta, né, desse matriarcado narcisista, né, sofre com todo o preparo para o futuro. Inclusive, tem filhos que não querem se tornar pais por causa da mãe narcísica e do pai narcísico. Sabia? Sim, Mesmo sabendo que carrega seus traços. sim. Olha que, olha que situação, eu não quero ter filhos, não é? Agora, vai entender a cabeça desse filho que também carrega traços narcísicos por causa dessa família, né, disfuncional em questão do matriarcado, do patriarcado, não é verdade? Dessa questão de função, não é? Pensa o que gerou na cabeça dessa pessoa que se tornou adulto e que diz: não quero ser filho, não quero ser pai, não quero ter filho. Será que é não ter filho para ele cuidar? Talvez ele olhe para a mãe e vê que isso dá trabalho, porque quem foi ele como filho, né, para essa mãe? Olha isso, né? E Eu o vi que um ele acha filme, desses pais? eu vi um filme, eu retrato disso. E aí eu vou discordar lá, sempre discordo lá do De Gerson, né? quem? Ah, Do Gerson. Ele diz: a inteligência artificial é uma ferramenta útil se eu souber usar, tá certinho. Mas ela irá ensinar, não vai ensinar nada, Gerson. Ela vai substituir essa próxima geração. Já está substituindo hoje. As empresas é estão porque as trocando pessoas as não leem, máquinas. nem, não lê o que As, pesquisa. as empresas estão criando máquinas, inteligência artificial, do que coisa. Agora, eu gosto do chat GPT, adoro o chat GPT, adoro o Google, mas sabendo usar. Eu também sei interpretar, eu também sei ler. O grande problema é quando você usa isso, mas não lê, mas não interpreta, nem sabe o que coisa. Agora, uma coisa interessante é o que você está falando. As pessoas não querem nem casar, nem ter filhos. Mas eu vi um filme em que a menina casou. Aí ela não sabia fazer mamadeira. Aí ela foi lá no Google, no YouTube, para aprender como é que faz mamadeira.
Ela não sabia, quando a criança começou a chorar, ela não sabia acalmar a criança. Ela colocou lá, como acalma a criança? Ela colocou, e aí veio tudo para... Não sabe fazer nada. Tudo ela vai buscar lá do YouTube. Por quê? Porque não sabe. É muito mais fácil fazer isso do que conversar com a mãe. É muito mais fácil fazer isso do que observar, ver. Às vezes, está na cara da pessoa a informação, mas ela prefere não ver para ir depois lá buscar no Google ou no YouTube. Então, o que a Kelly colocou aí, a mãe narcisista acaba com o instinto materno dos filhos. Mas esses filhos já estão sem instinto materno mesmo. Como que uma menina que só vive com o celular na mão vai ser uma mulher dedicada comum? Vai ser a mãe suficientemente boa? Como que essa mulher vai pensar em ter filho? Para ela não é negócio ter filho. É? Sim. Então, e é como a Bruna colocou aí, quando tem a mãe que não sabe ensinar. Quando tem a mãe que não sabe ensinar, aí ela vai molhar, a vida ensina. E uma vez que nós estamos agora frente a essa tecnologia que vai avançando, a frações de segundo, a gente tem que saber agora nos educar para estar vivendo e convivendo com ela. Não é? Inclusive aprendendo, porque senão você vai ficar fora do conceito social. Você vai ser deixado de lado, porque você não vai ter conversa nas rodinhas de encontro, você não, nas mesinhas com os lanches, você vai ficar de fora, você não vai saber o que falar, porque o assunto vai ser apenas esse. Então, agora essa inteligência artificial está aí, veio para ficar, nós sabemos que não vamos voltar ao que era antes. Né? Nós temos robôs, né? Robôs caracterizados humanamente, a gente fala. Né? Alguém me mandou outro dia, não sei se foi o doutor Gilmar mesmo, ele me mandou um tanto de robô saindo, né? Olha, se você olhar uma pessoa de verdade, então quer dizer, você vai lidar com pessoas, às vezes, sem saber se aquilo é um robô, gente. Né? Então, veja bem, quem está atrás da tela, por exemplo, monitorando tudo isso, nós sabemos que são robôs que ficam ali contratados para curtir suas coisas, né, para trabalhar nos algoritmos dessas vias de comunicação toda que nós temos acesso aí, fazendo muitas outras coisas, substituindo o trabalho do homem. Mas quem opera essas máquinas todas? Elas não se operam sozinhas. Então, aí entra a nossa capacidade de conhecimento e de raciocínio, que faz do homem uma diferença hoje na sociedade. Então, nós não podemos ficar para trás. O que nós temos que fazer conscientemente é saber usar tudo conforme cabe dentro da sua realidade, sem exagero. Porque tudo que vem em exagero coloca a gente numa situação desconfortável. E aí, claro, né, o que é exagerado tira do outro a possibilidade de manter essa comunhão com você, esse relacionamento que fisicamente que está agora falido em muitas, né, situações, né, esses filhos que o doutor Gilmar disse que está tão envolvido né, na tecnologia, tão avançados para a tecnologia, mas tão pobres nos relacionamentos humanos. Então, a preocupação é essa. Eu posso ganhar com os avanços, mas eu não preciso perder nas relações, eu posso agregar. Então, tudo tem tempo, não é? Tem tempo para tudo. Olha, eu fui na livraria, comprei 5 livros. Nossa, sério, você podia, né, ter baixado os livros. Então, estou com saudade de passar as páginas. Não é assim? Folheá-las. Estou com saudade. Isso faz bem, sentir aquele cheiro, olha, né, sentir o aroma das páginas, do papel, né? Aquela necessidade de ter na minha mão e eu poder, talvez, se for um livro de estudo, grifar esse livro de estudo, né? Ele está ali na minha cabeceira para um apoio. A gente também sente saudade, né, doutor Gilmar, disso tudo? Então, faz bem a gente retroceder nessas questões que não podem ficar para trás, não é? Nada vai ser anulado Fernanda, completamente. Olha, antes de encerrar, eu queria levantar 2 pontos. Primeiro, sim. Aí, vamos lá. As mães narcisistas tornam-se mães dos netos. Isso é disfuncional. Nossa, sim. Eu não posso colocar isso como sendo uma coisa boa. Chama até de mãe. Quando a avó ela estraga o neto, e isso está provado pela psicanálise. Sim, então, concordo. A mãe cria o filho para o filho criar o filho.
Não é, ela não vai, ela não tem que, ela não é a responsabilidade de ensinar o neto. Então, essa expressão aí é uma expressão que não funciona. Agora, veja bem, outra situação que foi feita a pergunta aí, quando a mãe não é um exemplo? Ué, quando a mãe não é um exemplo, tem que buscar um exemplo. Só porque a minha mãe não é um exemplo, eu não vou ficar chorando, dizendo, meu, não sei, não. Quando a mãe não sabe ensinar, eu não vou ficar chorando porque a minha mãe não sabe ensinar. Se ela não sabe ensinar, eu vou correr atrás, eu Verdade. vou aprender. Eu Sim, e vou fazer do buscar, seu jeito. Fazer do né? seu jeito. Claro, e Fazer por do que meu não? jeito. Agora, Autonomia, né, doutor Gilmar? Tornou pai e mãe, não vai ter autonomia? sim, Poxa, agora o que nós estamos chamando a atenção aqui é que a gente tem que procurar e eu tenho que procurar olhar ao meu redor, é o ponto que estamos chamando atenção também. Porque às vezes fica só da cara do celular e não olha o mundo à volta. Então, se a minha exatamente. mãe não é o exemplo, Exatamente. eu tenho outras mães que são exemplo. Se a minha mãe não Exatamente. sabe ensinar, eu tenho outras mães que estão ensinando. Sim. Então, Inclusive, é saber que eu posso recorrer à minha mãe, sim, né? Olha, eu posso, quando eu estiver precisando e passando um aperto, depois de ter tentado resolver e não conseguir, é até melhor que eu busque a minha mãe, porque tem afinidade comigo, vai ficar, tem coisas que vão ficar em família. Ok. O que eu não posso é fazer com que minha mãe supra todas as minhas necessidades sem antes eu ter tentado. Aí não é saudável, porque meu filho está me observando, a minha filha está me observando. Então, é preciso que a gente consiga, primeiro, resolver as coisas, ser o protagonista da vida, para fazer com que o filho seja o protagonista da vida dele. E que ele saiba resolver situações, uma vez que nós não somos eternos, né, nós vamos passar. Não é verdade? Daqui 10 anos pode ser que, olha, já tenha passado, e aí? Né? Quem ficará para tomar as decisões, para ajudar nas escolhas? Né? Quem ficará, né, para estar auxiliando? Ele já vai ter que ter aprendido. E olha, coragem. Revestir os filhos de coragem para as tomadas de decisões, revestir os filhos de segurança, fazer com que eles vão à frente e assumam uma posição diante as situações diversas. Não fazer com que ele fique atrás ou ele vai na frente por você, porque você está ali, ó, soprando o tempo inteiro. Orientação é diferente disso, né? Então, vai aí só dicas, né, doutor Zilmar? Para que nós fique não estamos melhor, né? aqui o objetivo nosso não é ensinar ninguém a fazer nada. Aqui o objetivo nosso não é dar um modelo disso. Agora, é questionar essa maneira que hoje essa sociedade não está buscando. Porque a gente se conforma muito. E o que a Leia colocou aí é muito sério. Narcisismo não é só vaidade, é uma patologia. Às vezes, Exatamente. cruzar o braço e nos conformarmos com o que está sendo feito e simplesmente, se eu não conseguir, se a minha família é disfuncional, então é igual, Gabriela, Não né? dá o caso como perdido, né, doutor Gilmar? Não dá o caso como Não. perdido. Então, a Luciana contou uma experiência aí muito interessante, que a professora indicou a internet para poder a filha dela fazer a pesquisa. E aí ela explicou à filha que ficaria mais completa com o livro. Porque essa geração não tem livro, não escreve nada, não leva nada, tudo é da cabeça do celular. Aí E o que tudo dói, a acontece? mão dói, a cabeça dói, Sim, tudo dói. mas olha o que a Luciana disse. A Luciana disse que a filha fez a orientação dela e ficou Olha, super feliz. O olha. problema é não achar que o não dá certo é uma coisa que não dá certo, vou deixar para lá. Não! A gente tem que. E a psicanálise nos orienta, eu tenho que buscar melhores maneiras. Eu tenho que buscar, eu tenho que procurar de maneiras significativas de fazer as coisas, não simplesmente, se é mais fácil eu ir para o Google,
Então eu vou para o Google, que é mais fácil. Não, aí eu que colocou lá. As redes sociais são importantes, o Google eu acho muito maravilhoso, eu acho tudo muito maravilhoso. Mas eu não vou buscar isso como sendo coisa mais fácil, porque é mais fácil para não ter trabalho. Sim, Esse é o problema dessa geração. É para não ter sim, trabalho, vai fazer mais fácil. É o que a Luciana ensinou a filha. Então, aqui, ó, minha exatamente. filha, é mais fácil fazer pela internet, mas pega o livro, filha. Você vai aprender. Aí ela disse, a filha ficou super feliz. A questão não é que goste mais do livro. A questão é, cada situação é uma situação, mas Sim, não como está sendo feito hoje. Nós fazemos hoje da seguinte maneira: é melhor fazer o mais fácil do que fazer o mais trabalhoso, porque às vezes o mais trabalhoso me ensina mais. Às vezes o mais trabalhoso vai me levar num caminho muito melhor. É isso que exatamente. nós queremos chamar a atenção. Mas olha, Sim, já passou da nossa hora, já, eu não posso já ficar muito mais passou. tempo. E eu queria, estava muito bom o assunto, né? A gente deve continuar, né? Numa outra época falar mais, mas realmente esse assunto é muito bom, mas a gente precisa concluir. E eu penso que nós estamos vivendo um aprendizado, esse momento do Balma, que é essa sua comunidade líquida, sociedade líquida, está nos ensinando. A gente precisa aprender. Aprender com. Agora, aprender significa não é repetir o erro do passado. Aprender é superar o erro do passado e buscar alternativas para poder sermos mais eficazes hoje. E aí, Sim, isso é aprender. Aprendizagem significa eu ressignificar os erros do passado e buscar novas alternativas. Agora, eu sim. não falei, agora eu quero só deixar claro antes de concluir. Não falei contra o Google, porque eu sou amante do Google. Não falei contra o chat Os GPT. usos exagerados, né, doutor É um Gilmar? uso exagerado. Quando a gente faz o uso, porque não quer pensar um pouco, que não quer caminhar um pouquinho. Esse é o ponto. Mas olha, Sim. Fernanda, foi muito bom estar com você, foi muito bom ter feito Foi. É mais. sempre bom estar na companhia do senhor. Muito obrigada pela confiança, né? Por essa parceria, por permitir que eu caminhe ao seu lado. Isso é muito importante para mim. Eu venho crescendo cada dia mais. Eu era um peixinho tão indefeso, pequenininho. Daí, de repente, o senhor me deu a mão e falou: caminha comigo, né? Que eu vou te assegurar algumas coisas. E aí tem sido isso, né? Eu tenho andado de mãos dadas com o senhor para minha segurança, né? Ah, Viu? doutor Gilmar, vamos falar do Congresso? Né? Não vamos Sim. terminar antes de falar do Congresso, não. Olha, nós temos Semana que agora. vem já está no É, Congresso, né? sim, nós temos um congresso maravilhoso em Belo Horizonte. Estão vindo pessoas de toda parte do Brasil. Nós também, além do formato presencial, nós vamos ter o formato online, né? Então, ainda tem vagas para esse formato online. Quem estiver pertinho e quiser também nos prestigiar, aprender mais um pouquinho, palestrantes maravilhosos, né? Altamente capacitados e qualificados para estar ali falando da psicanálise, levando a psicanálise para quem ainda, né, não conhece, para aqueles que conhecem. Então, venham interagir conosco, vai ser, sim, de grande valia. Então, nós estaremos na sexta-noite numa confraternização no Farroupilhas, ali em frente ao Mineirão, para quem conhece, né? Nós estaremos ali, um delicioso churrasco, por que não? A gente pode comer um churrasco, conversar também sobre psicanálise, numa mesa descontraída, não é assim? É assim que Freud fazia. Então, nós vamos seguindo. E no sábado, o dia todo, e no domingo pela manhã, né, no Centro de Convenções de Minas Gerais, ali no centro, indo para a Praça da Liberdade, tá? Na Avenida João Pinheiro. Então, você é nosso convidado. Qualquer coisa pode entrar também em contato com o nosso escritório, que eles vão passar todas as informações, valores, horários, o palestrante que é de qual dia, e aí você vai se informar. Para quem não conhece a psicanálise, quer entrar para a psicanálise, digo já a princípio que a Sociedade Minha Esperança é uma sociedade séria, as escolas filiadas são sérias, e não se permita enganar-se com essas ofertas que nós vemos por aí. Não é? O nosso curso de formação em psicanálise é um curso completo, é um curso que a grade curricular é toda baseada na formação freudiana e dentro dos princípios lacanianos e outras propostas filiadas à Unesco. Não é assim, gente? Nós precisamos estar com os nossos pés em solos
firmes, porque senão a gente cai. Então, você é nosso convidado aí também para fazer a formação, para quem ainda não tem, né, doutor Zilmar? Olha, para você ver, aumentar a nossa família, por que não? Estaremos lá todos, né, nesse congresso, vai ser muito bom, o tema é muito oportuno, né? Eu estarei presente, se Deus quiser, lá no congresso, nós vamos estar juntos, estudando um tema de muita relevância para a nossa vida e para a nossa clínica, né? Sim. As configurações vinculares, olha isso. Sim, vamos pensar nos vínculos que temos que no mundo fazer líquido. nesse momento líquido e que tudo se desfaz no ar, né? Então, muito obrigado, Fernanda, muito obrigado vocês por estarem aqui conosco e na próxima semana damos continuidade em outra live, né? Deus abençoe e obrigado, Fernanda, por estarmos juntos e cada um aí. Um abraço. Gratidão, gente, ó. Uma excelente noite.